Gente, meu desafio continua. Eu continuo no desafio para fazer a live em 15 minutos. Então, em 15 minutos, eu vou falar do ilho psoas, eu vou falar da correlação dele de dor, vou falar do agulhamento, né, qual é a proposta do agulhamento a seco, qual o objetivo, em que momento você deve agulhar, tá? Eu sei que muita gente aí que já agulha, não agulha em ilho psoas porque tem medo de uma reação, tem medo de aumentar a dor, tem medo de perfurar a víscera, tudo isso é real e eu vou explicar um pouco mais como que a gente pode fazer sem causar esse desconforto no paciente e vou dar mais alguns direcionamentos, tá? Gente, quando a gente fala de ilho psoas, eu preciso que você lembre de uma correlação mega, ultra importante, que é dor lombar. Dor lombar é uma relação que a gente mais tem no consultório e a gente precisa estar atento à forma que esse paciente passa pra gente e como ele chega. Além da dor lombar, eu vou chamar a atenção para vocês para dor na virilha, tá? Dor na região inguinal, que também pode ser uma correlação muito forte do ilho psoas e também pode estar associado com algum tipo de alteração visceral, justificando inclusive uma dor em grandes lábios, em escroto nos homens, dor no joelho. Então são esses 3 aspectos que eu vou abordar e óbvio de como o agulhamento vai te ajudar nesse processo aí, tá? Então, ó, mega ultra dica pra você aí que já tem um agulhamento, mas que não sabia que isso poderia ser feito, que poderia sim tratar com agulhamento a seco, tá? Então, o primeiro ponto você precisa entender qual é o posicionamento, qual é a mecânica que está envolvida nessa dor lombar. Vamos lá. O paciente chega para você e diz assim, olha, a minha dificuldade é sair de sentado para em pé. Eu não consigo ficar em pé. Quando eu vou ficar em pé, é como se veio uma sensação de fraqueza, uma sensação de incapacidade de manutenção da postura. Nessa frase, que é muito comum, e às vezes o paciente nem chega referindo uma dor específica para a lombar. Às vezes ele chega falando da relação para o joelho, e aí você vai entender o porquê que isso pode estar envolvido no joelho. Semana passada chegou um paciente com muita dor no joelho, né? Um paciente que fez uma cirurgia na França e veio para o Brasil e veio então indicado, né, para fazer a osteopatia, o agulhamento a seco, enfim, para fazer o tratamento comigo. Qual era a principal dor desse paciente? Era sair de sentado para em pé. A dor ia no joelho e ele sentia também algo na lombar. Qual foi o meu pensamento rápido e eficaz? Vou no ilho psoas. Mas, Sibeli, por que você pensou no ilho psoas? Gente, o ilho psoas é um flexor de quadril, né? Participa ativamente dessa função. Então, bom, idoso, olha só, idoso, sexo masculino, sobrepeso, não fazendo atividade física, né? Tudo isso já vai me levar a quê? A um raciocínio, por exemplo, de um assoalho pélvico fraco, né? De aumento de próstata, alteração de próstata. Mas, Sibeli, isso vai interferir lá no ilho psoas? Sim, gente. Toda relação de posicionamento visceral, de desabamento. Então, o seu assoalho pélvico desabou, as vísceras que estão acima, ela vai compensar, né? Ela vai ter que se reestruturar diante daquele processo. Então, eu já fui pensando no ilho psoas, né? De avaliar, de sentir, de tocar. E aí é a grande chave, porque você começa a pensar, caramba, onde está o ilho psoas? Se preparem, né? Que em breve vocês vão receber, vão ver aí como eu faço a avaliação do ilho psoas. Já está na fase de edição, em breve minha equipe lança. Fiquem ligados, não sei exatamente quando, mas a gente vai estar lançando. Avaliação, localização do ilho psoas, associação de técnicas e o agulhamento. Então hoje vocês vão ter a teoria e depois vocês vão ver a prática, né? Como funciona a parte prática do agulhamento e da avaliação e do tratamento. Beleza? Então, continuando. Preciso localizar exatamente onde está o ilho psoas. Preciso ver qual é o movimento. Olha só, ele fala assim, ó. Sibeli, eu tenho dor no meu joelho ao subir escada, ao descer escada. Nossa. Então, quando ele vai subir escada, ele faz uma flexão,
né, desse quadril. Então, já alerta, já abre minha bandeira para uma disfunção, para uma alteração de ilho-psoas. E aí é que eu vou seguir. Batata, gente, estava associada à dor no joelho dele com hipertonicidade do músculo ilho-psoas. Então o paciente também refere assim, Sibeli, eu não tô conseguindo, além dessa dificuldade de dor de sair de sentado para em pé, eu tô com muita dor e dificuldade de fazer abdominal. Olha, tô com dor e com dificuldade. Que tipo de abdominal? Ah, quando eu vou fazer abdominal com os membros inferiores, eu não consigo. Eu sinto muita dor na lombar e aí meu professor pediu para que eu colocasse as mãos nas costas, né, aqui a nível do quadrado lombar, e assim eu consigo fazer. Bom, mecanismo de alavanca, não resolveu nada, né? Enxugou gelo, como eu gosto de falar, porque possivelmente esse ponto gatilho está no ilho-psoas. Então hoje eu tenho prescrito muito para casa, inclusive, mobilidade de quadril, alongamento de ilho-psoas, para que ele faça em casa. Mas o diagnóstico diferencial vai fazer toda análise rápida. Então, vamos lá. O paciente chegou para você dizendo, olha, a minha dor é na região posterior da coluna, aqui, né, nas costas, e essa dor, ela é em posição vertical. Nossa, piora no movimento e ela é vertical. Se ligue, a Jeanette Travel fez a aplicação de substância salina no músculo ilho-psoas e viu que a dor referida do ilho-psoas é exatamente na região de paravertebral, vindo para quadrado lombar, e chegamos à conclusão de que falha na lombar está associada com ilho-psoas, hipertonicidade e quadrado lombar. Então, ó, falha mecânica, falha na lombar, dor em vertical, dor nessa região, dor em trajeto forte e uma dor na virilha, né? Isso é dor irradiada de ilho-psoas. Então, você já pode ir lá, você já pode ir direto à palpação. Localiza a cicatriz umbilical, localiza a espinha ilíaca anterior, faz a avaliação ali no meio. Tô em dúvida, pede a flexão com resistência da perna do paciente para você sentir o músculo ali na sua mão. E aí você vai sentir que é uma dor muito forte, é uma dor que contrai, é uma dor que arde. Então o paciente, na hora que você bota, ele diz assim, olha, lá atrás começou a relaxar. Então, tá ali, o diagnóstico diferencial já foi instalado e você só precisa de 1 minuto posteriormente para trabalhar o ilho-psoas. Mas Sibeli, e é seguro eu fazer o agulhamento em ilho-psoas? Corre risco. Corre risco de você perfurar intestino? Corre. Isso já está citado em uma publicação de 2020, em que o agulhamento a seco foi capaz de gerar perfuração, pode ser sim capaz de gerar perfuração, mas o que você vai trabalhar e quando você vai trabalhar? Sabe aquele paciente que mal tá conseguindo que você coloque a mão? Porque a liberação em círculo do ilho-psoas, gente, ela é muito dolorosa. E se você fizer energia muscular até que você iniba o OTG, esse paciente ainda tá sentindo dor. Então vai ser desconfortável. E aí entra a estratégia do agulhamento a seco, para trabalhar a fáscia RGVP, fáscia sacro, reto, gênito, vesco, púbica, diminuir a tensão dessa área, né? Trabalhar peritônio, então você vai conseguir acessar a área onde você tem um tendão comum, ali, ilho-psoas, músculo ilíaco, em direção ao trocânter maior do fêmur. Então, você vai sair um pouco mais da área onde seria, né, de risco, você vai entrar num parâmetro de segurança e você vai agulhar com agulha completamente rastejante, superficial e estacionária. E aí, você não vai correr risco de perfurar o intestino do seu paciente, nem de pegar uma inervação, nem de trabalhar o peritônio, né, de perfurar o peritônio, não vai correr risco de nenhuma dessas possibilidades, tá? Então, vocês vão ver lá no vídeo prático que eu faço uma pinça, eu insiro, né, completamente a agulha de forma bem suave, com a flexão de quadril, posicionando bem o paciente, sem que ele sinta tanta dor. Então, padrão ouro, você precisa trabalhar, né, a dor lombar, ó, dor lombar
padrão ouro, você precisa trabalhar ilho, psoas e quadrado lombar. Você precisa trabalhar. Beleza? E aí, além disso, coloquei aqui, ó, falha na lombar, na mecânica da lombar, dor na virilha, dor na coxa. E o que mais poderia associar, como eu falei, com a parte de escroto, de grandes lábios? O que está associado? Segura essa aí, que essa é a dica da noite. O que acontece, gente? A gente tem 3 nervos que vão perfurar o músculo ilho-psoas, vão passar por ele. O nervo ilho-inguinal, o nervo gínito-femoral. Então, olha o nome dele, parte genital e femoral. Então, por isso, se houver qualquer compressão nesse nervo, a dor pode chegar na parte genital. Então, nos homens, a dor, né, no testículo, nas mulheres, nos grandes lábios. Então, eu sempre pergunto para o meu paciente de dor lombar, você está sentindo dor no testículo? Está sentindo desconforto? Né? Porque é algo que, infelizmente, se ele for para o médico, muitas vezes vai demorar muito, vai pedir uma ultrassonografia, não vai entender que isso pode estar relacionado com uma disfunção de compressão neural, tá? De nervo. Então, além dele, eu tenho aqui o nervo ilho hipogástrico, também perfurando essa zona. E aí, gênito femoral, qual foi o outro que eu falei? Ilho inguinal. Se eu tenho uma alteração dessa estrutura, eu posso ter uma dor referida, né? Se eu tô com ilho-psoas aí hipertônico, eu posso ter uma dor referida no joelho. Sim. E aí tá lá você, ó, se acabando fazendo ultrassom, né? Fazendo liberação com a mão, sendo que a causa está onde? No ilho-psoas. E aí você vai entender por que esse ilho-psoas está tão rígido. O que está acontecendo? Será que tem uma perna menor que a outra? Será que tem um bloqueio? Como é que está a marcha desse paciente? Uma marcha que está em alteração? Ou ele está fazendo algum exercício que pode estar hipersolicitando, né, o ilho-psoas, para você entender qual é a causa desse processo. Beleza? Então, você já consegue entender que isso está associado. Mais uma dica super importante. Se tem dor lombar, se tem hipertonicidade de ilho-psoas, se tem uma dor ali muito forte, sabe o que pode ser, gente? Constipação intestinal. Acúmulo de fezes nesse intestino, gerando uma projeção anterior. Eu peguei uma paciente assim semana passada, agora ela veio pra mim, acabei de atender, e ela já tava muito melhor, ela tava com muita dor na região do ilho-psoas, bem inchado, e eu falei, ó, você tá constipada. E constipada, essa projeção no intestino, né, você tá uma saliência, imagina ali o bolo fecal ressecado ali, parado. Gente, bolo fecal foi feito pra fazer isso aí. E ele tava ali parado, perdendo toda a sua aquosidade, né, toda a sua lubrificação, enfim. E aí, a dor dela era exatamente isso. Ela melhorou quando eu liberei a parte muscular, ilho-psoas, mas antes eu liberei o intestino e eu diminuí essa compressão, né, diminuí essa alteração que estava sendo causada. Hoje, ela já não estava mais sentindo dor, já tinha reduzido, foi ao banheiro, estava mais calma, né? Existe toda essa relação também. Então, essa é a grande dica do processo. É a gente entender que a parte de intestino pode estar associada. E se você ainda não sabe como liberar o intestino, como auxiliar o intestino, eu mostro isso, falo isso, de como pode ser feito quando eu mostro o agulhamento de reto do abdômen. Eu também ensino como fazer técnicas de mobilização do cólon descendente, do sigmoide, do seco, como você pode potencializar, né, a liberação, já que o agulhamento a seco, como a gente já viu aqui em live, tem live falando do agulhamento a seco específico para a constipação, eu explico tudo dentro desse processo. E aí você já sabe que o agulhamento em reto do abdômen melhora a constipação intestinal. Então, foi isso também que eu fiz na minha paciente, tá? Então, dor lombar, resumindo, eu preciso avaliar o ilho-psoas, o quadrado lombar, ver se tem hipertonicidade. Eu preciso ver a parte visceral envolvida, que nesse caso seria quem?
o intestino, né? E aí você vai lá e vai ver esse vídeo, vai ver como fica simples. Preciso ver o reto do abdômen, porque o reto do abdômen está envolvidíssimo na mecânica fecal. Já expliquei por que isso está associado. Então você consegue fazer uma associação e tratar esse paciente. Porque você sabe que agora, eu já te disse que as fezes podem estar pressionando o ilho-peçoso e gerando essa dor referida também. Beleza? E agora você também já entendeu o porquê disso tudo com relação à parte do nervo, né? Esses 3 nervos que estão associados aí pra gente. Então, olha só que live super rica, super direcionada. E, gente, eu falo muito mais da relação do ilho-peçoas no meu e-book. O e-book gratuito que a gente liberou, o link tá na bio, onde eu faço essa descrição do ilho-peçoas, eu dou dica da Paranhos, eu falo da anatomia, né? Eu trago essa proporção de forma simples, de uma linguagem extremamente simples, como se você estivesse conversando comigo, tá? E o objetivo dessa live é trazer isso aqui pra você, ó, porque existem várias formas, né, de o aluno captar. Tem um que é mais auditivo, tem um que é mais de leitura. Então, por isso que a minha equipe, a gente tá fazendo esse direcionamento pra vocês, tá? Que é algo muito, muito importante tratar o paciente. Beleza? Bati meu recorde de novo. 15 minutos falando do ilho-peçoas e dando todas as correlações. Muito obrigada, que incrível! É realmente um prazer e muita felicidade compartilhar com vocês esse momento aqui no Instagram. Um grande beijo, uma excelente semana de muitos resultados e de muita ajuda com muita gente. Tá certo? Um beijo! Até quarta que vem, hein? 20 e 17. Cheia de energia, cheia de assunto.